Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, eu trago aqui mais uma questão envolvendo, o conteúdo de números quânticos. E como sempre, eu dou uma aprofundada no conteúdo para enriquecer mais o seu aprendizado, tá? Vamos lá? Olha o que diz a questão aqui. Após fazer a configuração eletrônica do índio, o índio é um elemento químico, tá certo? Marque a alternativa em que todos os dados estão corretos em relação ao número de elétrons desemparelhados, números de elétrons de valência e números quânticos do elétron diferencial, ou seja, o mais externo, respectivamente. Ou seja, nesta ordem, primeiro o número de elétrons desemparelhados, depois o número de elétrons de valência e números quânticos do elétron diferencial, ou seja, do elétron mais externo, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica, não é? Então, vamos lá, tá? Primeira camada é a camada K, 1S. Segunda camada é a camada L, 2S, 2P. Terceira camada é a camada M, 3S, 3P, 3D. Quarta camada é a camada N, 4S, 4P, 4D, 4F. Quinta camada é a camada O, 5S, 5P, 5D, 5F. Sexta camada é a camada P, 6S, 6P, 6D. Sétima camada é a camada Q, 7S, 7P. Vamos lá. Bom, chama a sua atenção que ele deu a configuração, do índio 49. Ora, pessoal, a gente sabe, a gente já estudou em sala de aula, que quando o átomo está no estado fundamental, certo? Nesse estado, o número atômico, que é esse número que você está vendo aqui embaixo, o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Ora, se aqui está falando que o número atômico do índio é 49, então nós vamos distribuir 49 elétrons, tá certo? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, tá? São 49. 4d10 e 5s2, perdão, ó. 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p1. Veja que tem 49, olha. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 2, 38. 38 mais 10, 48. 48 mais 1, 49. Então, veja. Fizemos a distribuição eletrônica. Você está lembrado que na sala de aula eu sempre falo assim, olha, temos a distribuição eletrônica, deixa eu apagar aqui para ficar bem melhor. Eletrônica em ordem crescente de energia. A distribuição eletrônica em ordem crescente de energia é essa do diagrama, tá bom? E é quando eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P1. Normalmente, eu peço que você organize a distribuição eletrônica em ordem crescente e passe a escrevê-la na ordem geométrica. Qual a diferença da distribuição eletrônica em ordem crescente de energia para a distribuição eletrônica em ordem geométrica? Na ordem geométrica, nós vamos organizar os subníveis já por camadas, tá bom? Então, aqui, ó, 1S2, camada K. 2S2, 2P6, camada L. Tudo que tem 3, ó, pertence à camada M. Então, 3S2, 3P6, 3D10, camada M. Agora, camada N, tudo que tem o 4, ó, tá vendo? 4S2, 4P6, 4D10, tá vendo? Você vê que não tem mais nada. Camada N. Camada O, tudo que tem o 5. 5S2, 5P1, camada N. O, perdão. Bom, aí, dito isto, olha, gente, é tão importante a gente saber interpretar uma distribuição eletrônica que você nem imagina, tá certo? Feito isso aqui, aí vamos lá. O número de elétrons desemparelhados. O número de elétrons desemparelhados está aqui, ó, no subnível P, onde eu tenho 3 orbitais, tá certo? Lembra que o subnível é o P, então L é igual a 1. Se L é igual a 1, os orbitais são menos 1, 0 e mais 1. Tá lembrado disso, né? Na sala de aula, tá? Então, eu tenho aqui 3 orbitais. 2, 3. Prontinho. O orbital menos 1, o orbital 0 e o orbital mais 1. Esse elétron tá aqui, ó. Pode ser para cima, pode ser para baixo, não tem problema. Então, ele pediu o número de elétrons desemparelhados. Um elétron desemparelhado. Eu não tenho 2, eu tenho 1. Então, a letra C está fora. Eu só tenho um elétron desemparelhado. Lembrando que o significado da palavra desemparelhado é sem par, tá? Então, eu não tenho 3 elétrons desemparelhados. Eu só tenho 1, certo, pessoal? Bom, pode ser a letra A, pode ser a B ou pode ser a E. Agora, ele pede pra gente o número de elétrons de valência. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre elétrons de valência. Elétrons de valência significa os elétrons na camada de valência. Gente, é tão importante isso aqui que você nem imagina. Participam das ligações químicas, tá certo? Os elétrons que estão na camada de valência, tá? Na tabela periódica, nós temos 2 grupos, os elementos de transição e os elementos representativos, tá certo? Então, esse elemento aqui, o índio, é um elemento representativo, tá certo? Então, para esses elementos, vocês estão ouvindo um barulhinho? É minha gatinha que quer entrar aqui, onde eu tô gravando, tá certo? Deixa ela lá. Então, voltando. Os elementos, a camada de valência é uma camada extremamente importante para a gente saber identificar essa camada. Por quê? Porque na camada de valência estão presentes os elétrons que vão participar das ligações químicas, ligações covalentes, ligações iônicas, tá certo? Então, esses elétrons estão na camada de valência. Então, quando ela fala elétrons de valência, nada mais são que os elétrons que estão na camada de valência. Bom, este elemento aqui é um elemento representativo. Imagine, veja lá a tabela periódica, né? A tabela periódica ela é feita para ser consultada, pessoal. Na tabela periódica, nós temos os elementos representativos.
representativos, né? Os elementos representativos. Nós temos o grupo A. Então, eu tenho a família 1A, que é a família dos metais alcalinos. Depois eu venho com a família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos. Tá bom? Depois eu venho a família 3A. Essa família não tem nome específico, tá? Então, ela recebe o nome do elemento mais importante, que no caso, para essa família, é o alumínio. Então, a gente chama a família do alumínio, tá bom? Família do alumínio, que é onde está o elemento índio, tá certo? Depois vem a família 4A, que é o elemento mais importante, é o carbono. Então, eu tô lá, família do carbono. Depois vem a família 5A. Nessa família, o elemento mais importante é o nitrogênio. Então, família do nitrogênio. Família 6A tem nome. A família 6A é a família do elemento oxigênio, onde vão estar os calcogênios. Família 7A é a família dos halogênios. E família 8A, gases nobres. Algumas tabelas periódicas, alguns livros já falam em família 1A, grupo 1A, grupo 2A, grupo 13A, grupo 14A, grupo 15A, grupo 16A, grupo 17A, grupo 18A, tá certo? Ou você fala grupo, ou você pode falar família, não tem problema. Lembrando a você que a família são as colunas, né? As colunas que estão em verticais. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que os elementos representativos, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, a camada de valência deles, tá certo? Eu vou fazer aqui uma setinha. Para estes elementos, a camada de valência é a última camada, tá? Elementos representativos, a camada de valência é a última camada. Última camada. Certo? Ótimo. Lembrando que é na camada de valência que estão presentes os elementos que participam das ligações químicas. É super importante saber localizar uma camada de valência. Professora, mas como é que eu sei que eu estou diante de um elemento representativo? A distribuição dos elementos representativos ou terminam no subnível S ou terminam em SP, a última camada. Olha o nosso elemento índio, a camada de valência aqui, ó, terminando em SP, tá vendo? Então, a gente tem um elemento representativo. Camada de valência é a última camada. Quando eu organizei em ordem geométrica, eu percebi logo, tá certo? Então, vamos em frente. Ele pergunta pra gente agora o número de elétrons de valência. O número de elétrons da camada de valência. Ó, 2 mais 1, 3. Tá aqui, ó. A alternativa A diz que só tem um elétron, tá errado. A alternativa B diz que tem 3, tá certo. E aqui diz que tem 2, tá errado. Então, a letra E tá fora e a letra A também tá fora, tá bom? Agora, ele tá pedindo os números quânticos do elétron mais externo. O elétron mais externo tá aqui, ó, no 5p1, tá certo? Então, quando eu olho para isto aqui, eu preciso localizar o número quântico principal, número quântico secundário, número quântico de orbital e número quântico de spin. Cada elétron é determinada sua localização a partir do conjunto de números quânticos. Beleza, pessoal? Professor, e onde é que eu estou vendo aqui o número quântico principal? O número quântico principal, ele faz referência à camada. Então, esse elétron mais externo, ó, ele está na 5ª camada, então N só pode ser 5. Ele está no subnível P. Lembra que eu fiz uma tabelinha no quadro? Então, eu tenho subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Para S, L é igual a 0, para P, L é igual a 1, para D, L é igual a 2 e para F, L é igual a 3.
O subnível do elétron mais externo é o P. Então, L só pode ser igual a 1. Olha lá. N igual a 5, L igual a 1. O orbital, menos 1, tá? Ele tá no orbital menos 1. Então, tá aqui. E o spin pode ser mais um meio ou menos um meio. A alternativa certa é a letra B. Tá certo, pessoal? Bom, reforçando o que a questão trouxe para você. Essa questão, ela trouxe de início pra gente esse número que eu venho reforçando, que é o número que fica embaixo, é o número atômico. O átomo no estado fundamental, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho aqui 49 como número atômico, são 49 elétrons. A questão pede os dados corretos, né? Em relação a número de elétrons desemparelhados, ou seja, aquele número, aquele elétron que está sozinho no orbital, tá certo? Ele não está. Lembra que um orbital atômico acomoda um par de elétrons, 2 elétrons. Aqui ele quer o número de elétrons desemparelhados, que está sem par. Só tem um elétron. Número de elétrons de valência. Ora, o que são elétrons de valência? São os elétrons que pertencem à camada de valência, tá certo? Lembrando a você que os elétrons de valência são os elétrons que participam das ligações químicas. Quais são as ligações químicas? Covalentes, iônicas e metálicas, tá certo? Então, vamos lá. E o número quântico do elétron diferencial é mais externo. Fiz a distribuição eletrônica, coloquei a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, mas eu sempre aconselho em sala, né? Ó, pessoal, vamos organizar essa ordem em ordem geométrica para que nossa análise fique mais precisa, seja também mais rápida. Então, eu organizei, tá certo? Dei uma olhada nos elementos representativos da tabela periódica e para esses elementos químicos representativos, a camada de valência é sempre a última camada, tá bom? Então, aqui, ó, na ordem geométrica, eu já vi que a camada de valência foi a O, tá certo? Outra dica para você, os elementos representativos, a camada de valência termina em S, O, I, também, ou, tá? SP, que foi o caso do índio, tá certo? Ok, pessoal? Eu espero com isso ter contribuído para a sua aprendizagem. Um forte abraço e um beijo, professora Elisângela.